Muito bem, pessoal, que nós estamos com a nossa Bíblia King James para mulheres. E é uma Bíblia muito interessante porque ela traz estudos para te auxiliar você, mulher, no seu estudo diário da palavra de Deus, seja para a sua edificação, seja para preparar estudos em pequenos grupos. Então, uma Bíblia muito útil. Ela tem o texto King James Fiel, 1611, um texto bíblico excelente. E é mais uma publicação da BV Books, a BV Books que tem publicado excelentes Bíblias para nos auxiliar no entendimento da palavra de Deus. Então, eu quero agradecer a BV Books por esta publicação desta maravilhosa Bíblia voltada aí para o público feminino. Bom, eu tenho essa aqui na capa florida, então tem aqui um desenho aqui do lírio, esse desenho está em alto relevo, uma capa meio emborrachada, né? Material muito bom, particularmente eu gosto desse material. Não é uma Bíblia tamanho grande, é tamanho médio, então a Bíblia aí vai ter cerca de 22 centímetros de altura por 14 de largura. Não é uma Bíblia muito grossa também, como vocês percebem, olha só, praticamente 3 dedos de grossura. E é uma Bíblia, como eu disse, voltada para o público feminino, tá? Então vamos conhecer os recursos desta maravilhosa Bíblia por meio desse review que a gente vai estar fazendo agora. A encadernação é uma encadernação muito boa, de altíssima qualidade. Olha só, aqui na contracapa, né, a gente tem esse papel aqui, esse tipo de papel meio plastificado, particularmente dá uma sustentação ao encarte. O material da folha é um material padrão de Bíblia, não é aquela folha muito fina e também não é aquela folha muito transparente, é uma folha de excelente qualidade. Ela tem aqui uma fitinha de marcação de página. Olha só, a lombada é muito bem trabalhada, né? Esse detalhe é importante. É uma Bíblia que vai durar muito tempo, tá? É uma qualidade de papel e de capa excelente. Bom, aqui a gente tem aquela parte da dedicatória, folha de rosto. A gente tem aqui um versículo, né? De Mateus 19, 26, na versão King James Fiel, 1611. A gente tem aqui uma parte para você estar colocando os acontecimentos mais importantes na sua caminhada cristã. Você, mulher, quer estar deixando isso registrado. Depois a gente tem algumas folhas também para você estar colocando algumas notas que talvez você tirou aí através da leitura bíblica. A gente tem aqui uma explicação sobre a capa desta Bíblia, por que colocaram aqui o desenho, uma imagem do lírio, né? Então aqui tem essa explicação com base em alguns versículos, né? Que traz aqui um versículo lá de Cantares. Inclusive na parte de trás tem mais uma explicação sobre isso. E aí nós temos aqui uma folha de rosto, Bíblia King James para mulheres, BV Books. BV Books sempre publicando obras relevantes, principalmente Bíblias e Bíblias com estudos para poder nos ajudar no entendimento da palavra de Deus. Ficha catalográfica, essa Bíblia foi publicada, a primeira edição dela é de 2019. Lembrando que os estudos, os artigos, as notas foram traduzidas de uma Bíblia em inglês, né? Então aqui tem a informação. O índice, a gente tem inicialmente alguns recursos introdutórios, livros do Antigo Testamento, livros do Novo Testamento e apêndices. É uma Bíblia de mais de 1.800 páginas. Bom, a gente tem aqui inicialmente um prefácio ao leitor, um prefácio sobre a tradução King James, né? Então, a Sua Majestade Elizabeth, pela graça de Deus, do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, seus outros reinos e territórios, rainha-chefe da comunidade britânica defensora da fé. Os tradutores da Bíblia desejam graça, misericórdia e paz através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, uma informação interessante, né? Os tradutores aí da tradução King James, né? Escreveram aí em honra à rainha lá da Inglaterra. Aqui a gente tem, lembrando que a tradução King James, né? Ela foi feita lá na Inglaterra, né? Há muitos anos atrás, 1611, né?
É assim que nós chamamos essa tradução. A King James Fiel 1611 em português, ela veio aí da King James Version em inglês, né? É uma tradução histórica. Bem-vindo a King James para mulheres, então uma parte introdutória, trazendo aqui algumas instruções concernentes à composição desta Bíblia com estudos, né? Então aqui tem uma breve explicação. Em seguida, a lista de colaboradoras, lembrando que foram mulheres que escreveram as notas, os artigos de estudo desta Bíblia. Então aqui tem a lista destas colaboradoras. Em seguida, nós temos artigos da revista Mulher Guiada pelo Espírito. Então, cada um dos seguintes artigos apareceu na revista digital Mulher Guiada pelo Espírito em um dos blogs publicados pela Carisma Média, né? Pode ser acessado no site. Então, tem alguns artigos dessa Bíblia que eles tiraram desta revista digital chamada Mulher Guiada pelo Espírito. E aqui tem todos esses artigos. Em seguida, a gente tem aqui um guia como estudar a Bíblia. A Bíblia merece um cuidadoso estudo sistemático. Eu li essa parte e achei muito interessante, porque muitas mulheres têm dúvidas, né, com relação a como fazer ou como estudar a Bíblia de uma forma sistemática, de uma forma coerente, de uma forma produtiva. E aqui nós encontramos informações, né, e também nós encontramos um guia aqui para estar te instruindo a estudar a Bíblia e quais são os passos e as regras que você deve seguir. Então aqui, por exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus, a obediência é necessária, precisamos ouvi-la, o coração deve ceder, a oração é necessária, busque como se busca a prata, procure como se fosse um tesouro escondido. Então, baseado em algumas passagens bíblicas, olha só, a gente tem aqui também provisão para o estudo. Então é um guia muito interessante para estar te instruindo, para você estar estudando a Bíblia de uma forma produtiva, de uma forma eficaz. Olha só, benefícios da memorização das Escrituras. Em seguida, nós temos um manual para você utilizar a Bíblia. Isso aqui é bom. Sempre você fazer a leitura, sempre que você compra um livro, uma Bíblia com estudos ou uma Bíblia de estudo, para você aprender a utilizar as ferramentas dessa Bíblia. Então aqui tem um guia trazendo os elementos, né? E todos os estudos que essa Bíblia vai trazer. Então a gente tem aqui pensamentos inspirados diário da mulher guiada pelo Espírito. Então é o primeiro recurso que essa Bíblia traz ao longo do texto bíblico. Então aqui te instrui com relação a esse primeiro recurso. Em seguida, conselho básico do Espírito para a mulher guiada pelo Espírito. É um outro recurso que essa Bíblia tem. Perfil de uma mulher guiada pelo Espírito. Então aqui a gente tem o perfil de algumas mulheres ao longo do texto bíblico, guiadas pelo Espírito. Então são alguns recursos também que essa Bíblia vai possuir. Nós vamos mostrar todos esses recursos. Orações do Espírito para o Espírito. Inclusive eles colocam aqui também as páginas onde vocês encontram esses recursos, tá? Isso é imprescindível. Elementos de estudo dos artigos Crescendo como uma mulher guiada pelo Espírito. É um outro recurso que essa Bíblia traz para ajudar você, mulher, a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Nós vamos mostrar ao longo também do texto bíblico. Temos artigos Mulher Guiada pelo Espírito. Então, artigos de 1, 2 páginas, artigos bem completos ao longo do texto bíblico, que vão trabalhar temas profundos e completos para estar ajudando você, mulher, a aplicar a palavra de Deus na sua vida. Olha, olha a quantidade de recursos. E aqui tem todos esses recursos nas suas respectivas páginas. Temos apêndices na parte de trás da Bíblia. Então, a gente vai chegar lá. E também a gente tem aqui uma instrução que esta Bíblia pode ser utilizada em estudos de pequenos grupos, grupos residenciais, grupos em células, aulas de escolas dominicais, aula de meio de semana, seminários, grupos de homens e mulheres. Então, uma Bíblia que você pode utilizar nos seus estudos, não só em casa, mas a função que você exerce aí na sua igreja, né? Você mulher, você pode estar usando essa Bíblia aí também como
um auxílio para você estar passando os estudos e exercendo o seu ministério. Oração de salvação, aqui é um primeiro recurso muito interessante. Em seguida, um convite para se tornar uma mulher guiada pelo Espírito. Então isso aqui é muito interessante porque talvez uma pessoa que foi presenteada com essa Bíblia, uma mulher que foi presenteada, talvez ainda ela não conhece Jesus. Então aqui tem uma instrução muito bacana com relação a isso. Como viver como uma mulher guiada pelo Espírito. Gente, um texto muito bacana, te instruindo, né? E aqui tem requisitos para ser uma mulher guiada pelo Espírito, trazendo alguns pontos para você, mulher, ser uma mulher guiada pelo Espírito. Então, o primeiro passo é dependência, obediência, caminhar em sintonia, disponibilidade, amizade, libertação do pecado. Então, aqui nós vamos ter agora as bênçãos de ser uma mulher guiada pelo Espírito. Libertação do pecado, paz e providências de Deus. Então, essa primeira parte é uma parte que traz estudos para você ser instruída dentro do texto bíblico através de uma vida crescente, amadurecendo e desenvolvendo segundo a vontade de Deus, tá bom? Então aqui agora nós entramos já no texto bíblico, ela tem vários recursos antes do texto bíblico, e aí nós entramos no texto bíblico. Esta Bíblia possui pequenas introduções a cada livro. Então aqui a gente tem algumas informações, tá, sobre o livro. Eles trazem aqui na parte de cima autor, data de escrita e o tema. Sempre vocês vão encontrar isso nas introduções. E geralmente as introduções aí são bem curtinhas, né? Trazendo aqui as informações mais importantes que cada livro vai trazer para você estar entendendo todo esse contexto das Escrituras. Bom, aqui nós temos a formatação do texto bíblico. Como vocês percebem, o tamanho da letra é muito confortável, é uma letra tamanho média, chegando ao grande, mas o texto bíblico possui uma letra muito confortável. Qual é a formatação do texto bíblico? Texto bíblico em 2 colunas. Lembrando que a tradução King James Fiel 1611 dessa Bíblia possui subtítulos, tá? Nós encontramos verso embaixo de verso, não é aquele texto corrido. Então nós temos o texto bíblico em 2 colunas. Nome do livro, número do capítulo aqui na lateral, na pontinha, que facilita a procura. Referências cruzadas abaixo do texto bíblico. E aqui nós já temos alguns quadros, são janelas que trazem temas importantes, que é o primeiro recurso que nós vimos, né? Conselho básico do Espírito. Uma parte de conselho para a mulher, de acordo com temas que o texto bíblico está trabalhando. Por exemplo, aqui a gente tem ungido na criação, então um conselho básico do Espírito. Mulher guiada pelo Espírito, vocês vão encontrar esse entendimento aqui lateralmente. Então a gente tem aqui ungido na criação, propósito de Deus para o casamento, são 2 estudos que a gente encontra de cara. Mulheres do Espírito, e aqui nós já encontramos um primeiro estudo. A unção da ajudadora. Então são estudos voltados para o amadurecimento, o crescimento espiritual e também para a parte devocional da mulher, para estar ajudando ela a crescer e se desenvolver. Então aqui a gente tem um estudo, depois a gente tem algumas palavras-chave para estar te ajudando nesse entendimento. Um outro recurso muito interessante, vocês encontram janelas com versos bíblicos de aplicação, e muitas das vezes as mulheres aqui que organizaram, né, as organizadoras, colocaram aqui alguns versos trazendo aplicação para a mulher. Então, por exemplo, aqui Gênesis 3:15. Obrigada, Pai, porque Jesus derrotou o diabo na cruz do Calvário, já que o verso 15 do capítulo 3 de Gênesis aponta para Jesus. Lembrando, pessoal, uma outra informação importante para vocês é que esta Bíblia ela não possui notas de rodapé como uma Bíblia de estudo tradicional. Ela tem estudos ao longo do texto. Então, por exemplo, a gente viu lá no início um recurso, é o perfil de uma mulher guiada pelo Espírito. Então, a primeira mulher, Eva, o poder da escolha. Então, tem um estudo aqui muito interessante.
Então é basicamente isso, olha só, tem algumas páginas que, claro, vocês não vão encontrar estudos, né? Já que ela é uma Bíblia com estudos, mas no geral, olha só, a qualidade aqui do texto, a formatação, as margens aqui numa posição muito interessante, particularmente eu gostei muito. Então uma Bíblia que vai ter recursos para você, mulher, estar crescendo e amadurecendo espiritualmente e se desenvolvendo com base na palavra de Deus. Então, como eu disse, ao longo do texto nós encontramos alguns recursos. Perfil de uma mulher guiada pelo Espírito, Débora. Olha só, um estudo muito bom. Então, olha só, vou estar aproximando aqui para vocês visualizarem. Olha só que estudo bacana para você, mulher, estar estudando. Olha só, 3 páginas de estudo. Estrategicamente, eu abri aqui no livro de Ruth. Cada livro tem uma pequena introdução com alguns pontos aí importantes para você entender o texto. Que a gente tem Conselho Básico do Espírito, um primeiro recurso nessa janelinha. É um estudo, então muitas das vezes ele aparece aqui junto ao texto, sempre na cor cinza. A gente tem aqui Perfil de uma mulher guiada pelo Espírito, Ruth. Aprenda que a submissão é a chave para a redenção. Traz um estudo, pessoal, não é um estudo de achismo, mas um estudo com base na Bíblia, mostrando que a submissão de Ruth, né, foi essencial para que mais lá na frente, né, ela fosse aí uma das, vamos dizer assim, uma das antepassadas, né, antepassados aí de Jesus. Então aqui tem um estudo muito interessante sobre isso, tá bom? Aqui a gente tem Mulher do Espírito, é um outro recurso que a gente viu lá no começo. A declaração cétupla de Ruth. Então aqui traz um estudo de aplicação, olha só, sobre as declarações de Ruth, né? Para onde fores eu irei, Ruth 1,16. Onde te alojares eu me alojarei, Ruth 1,16. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morrereis, eu morrerei, e ali serei sepultada. E que faça-me assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separar de ti. Então a declaração aí de Ruth, né? Então traz um estudo aqui, como isso foi importante, né? Inclusive, mais para frente, a gente vai entender no finalzinho aqui, tem uma passagem, olha só. Ruth, quando casou com Boaz, gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e a gente sabe que Jesus é descendente de Davi, Davi foi um dos grandes reis em Israel, né? Então, olha só, são estudos muito intencionais que essa Bíblia vai trazer. Então aqui a gente já chega no Antigo Testamento, no Novo Testamento, perdão. Então olha só, vocês encontram vários estudos, né, ao longo do Novo Testamento também, assim como lá no Antigo Testamento, não tem introduções aos testamentos. Então, por exemplo, quando a gente chega aqui no final de Malaquias, né? Inclusive aqui em Malaquias a gente tem um estudo também, oração do Espírito para o Espírito. Então, são orações, né, bem intencionais para também estar te ajudando no seu estudo e na sua aplicação. Conselho Básico do Espírito, é aquele recurso que a gente já viu. A Mulher do Espírito é um outro estudo que ela também vai trazer. Gente, crescendo como uma mulher guiada pelo Espírito. Tem esse recurso aqui que é muito legal, em alguns livros e algumas páginas vocês vão encontrar. São estudos para estar te ajudando na aplicação e na fixação do seu estudo. Por exemplo, esse recurso aqui, essa parte aqui que eles colocaram, é baseado em Malaquias 3, versículo 10. E aí traz aqui algumas perguntas e também, olha só, deixando algumas linhas para você estar respondendo, para te ajudar ainda mais na aplicação da palavra de Deus. Gente, muito legal esse recurso. Então, encerrou o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Como eu disse, o Novo Testamento vai manter, olha só, a gente tem aqui um outro estudo desse que eu acabei de falar, Crescendo como uma mulher guiada pelo Espírito, trazendo um tema baseado na Bíblia, no texto bíblico, com algumas perguntas, né, para você estar respondendo e estar aplicando ainda mais a palavra de Deus na sua vida.
Então a gente está em 1 Tessalonicenses, aquele recurso, Conselho Básico do Espírito, a Mulher do Espírito. E o interessante é que esse recurso traz pontos, né, com base, olha só, esse estudo aqui em 1 Tessalonicenses 5,18. Então, isso aqui para você estar preparando um estudo, seja com um grupo pequeno, células, é muito legal esse recurso, porque traz pontos para você montar o seu estudo, não só devocional, mas também para estar passando para outras pessoas, né? Olha só que interessante, crescendo como uma mulher guiada pelo Espírito. Princípios de oração para a mulher guiada pelo Espírito. Então traz um quadro com esses princípios baseado em textos bíblicos. Tem a referência da Escritura e os princípios de oração. Então isso é muito legal, tá? Que vocês vão encontrar bastante recursos para estar ajudando você, mulher, no seu estudo da Palavra de Deus. Bom, aqui nós chegamos no final, Apocalipse 22. A gente tem aqui um epílogo trazendo aqui a doutrina do Espírito Santo. Então, um estudo muito legal. O primeiro apêndice, já são recursos no final. A unção de Deus é para você. Gente, um estudo muito legal para estar identificando aí a unção de Deus na vida da mulher. Você é ungida para fazer obras maiores, você está ungida para a vitória, né? 10 táticas para oração, apêndice B. Então aqui nós temos 10 táticas. 1, ore com fé. 2, ore com determinação. 3, ore com força. 4, ore com amor. 5, ore com sinceridade. 6, ore com firmeza. 7, ore com fervor. 8, ore com posição. 9, ore com propriedade. E 10, ore com maestria, trazendo exemplos bíblicos com relação a isso. Apêndice C, devocionais em família, eliminando o fator bocejo, né? Então aqui tem um estudo muito bom também, essa parte do devocional, te instruindo, você, mulher, que dá estudos, né, lições de discipulado, e olha, é muito legal, gente, muito legal mesmo, trazendo algumas passagens bíblicas, instruindo na leitura, na memorização das escrituras, tá? Trazendo aqui uma referência bíblica para estar auxiliando. Apêndice D, 100 vantagens da palavra do Senhor. Então aqui nós vamos ter 100 vantagens da Bíblia. Gente, isso é muito top, tá? Com base em textos bíblicos. Então eu vou folhear aqui até a última, que não vai dar para mostrar tudo, mas olha só, são 100 mesmo. Por exemplo, as palavras de Deus liberam espírito e vida. Então traz um verso que explica isso, tá bom? Então esses são os recursos da Bíblia King James para mulheres. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês, mulheres, gostaram desta Bíblia, na descrição do vídeo tem um site da BV Books, www.bvloja.com.br, e a gente vai deixar um link também de uma loja parceira, caso vocês queiram adquirir esse material, e como vocês viram, é uma Bíblia show de bola, tá bom? Deus abençoe vocês, e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.